E aí ele falou uma coisa que virou a chave para mim. Que ele virou para mim e falou assim: eu não quero saber se você está feliz ou não. Vai ser assim. E se você não quiser assim, então acabou. Eu acho que foi muito gostosa, muito tranquila, né? Com os percalços de qualquer infância, assim, mas foi... meus pais faziam muita questão da gente passear, de ver coisa, de viajar. Então, meu pai é professor universitário, minha mãe, na época não era ainda, era professora de academia, depois ela se tornou personal trainer, quando a profissão estava começando no Brasil. Mas eles sempre fizeram muita questão da gente ter experiências, sabe? Então era uma coisa assim, a gente acampava muito, a gente viajava muito, nós moramos fora do Brasil, na verdade eu nasci com um mês, eu já fui morar fora do Brasil, voltei depois, e fui criada em Florianópolis. E era muito tranquilo. No final de semana que a gente não fazia nada, a gente ia para a praia, pelo menos, assim. E os meus pais tinham uma relação, e tem até hoje, que eu acho muito bonita entre os dois. Então, é um casamento que difere, assim, eu acho que isso é uma coisa que marcou muito a minha história e que faz muita parte de quem eu sou hoje, que é um casamento muito respeitoso, no sentido de que eu nunca vi meu pai reclamar porque a minha mãe não fez alguma coisa da casa, eu nunca vi aquelas piadinhas, tipo, ai, mulher enche o saco, sabe? Ai, homem é assim mesmo. Nunca teve isso na minha casa. Era um exemplo muito, e é até hoje, muito bonito de relacionamento, onde um deixou os sonhos meio parados para atender o que o outro queria fazer, e depois o outro ajudou a realizar os sonhos do primeiro. Então, quando eu era pequena, minha mãe largou tudo e foi morar no Canadá, né? Com 2 filhos, porque eu fui com 1 mês, e meu irmão nasceu lá quando eu tinha 1 ano e 4 meses. E ela sem falar a língua, numa época em que não se tinha internet, ligação telefônica era difícil, passagem era caríssimo, né? E ela largou tudo e passou 4 anos lá. Ela odeia frio, mas ela diz assim: vamos, porque você vai estudar, a gente vai ficar esse tempo lá. Por outro lado, quando eu era um pouquinho maior, quando nós éramos um pouquinho maiores, meu pai deu todo o suporte para ela formar a carreira dela, né? Para ela fazer outra faculdade, porque ela tinha feito o que ela não queria. A gente ia para a faculdade com ela, ia para o cursinho com ela, ele segurava as pontas quando precisava, embora ele tivesse o horário de trabalho dele durante o dia, e isso ficou muito, muito, muito marcado para mim, né? De como que um casal deve se apoiar mutuamente, para que os dois se realizem, né? Para que os dois façam aquilo que querem da vida. Aí, na adolescência, eu fui uma aborrecente típica, assim. Eu falo que eu dei trabalho. E eles me deram trabalho também. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu, as questões que estavam envolvidas e tal, mas na época foi um horror, assim. Mas nessa questão da rebeldia, de eu querer mais espaço, e eles também, hoje, como mãe, eu entendo que eles seguraram e tal. Então, foi um período curto, mas muito difícil, muito difícil. E eu tinha muita vontade de sair de casa, tinha muita vontade de ter a minha vida, e realmente isso aconteceu tudo muito cedo, né? Eu hoje olho para trás e digo assim, nossa, as coisas podiam ter sido feitas com um pouquinho mais de calma. Eu tinha muita vontade de fazer o que eu queria, sabe? Embora eu fosse muito ajuizada e tal, mas assim, eu queria sair de casa, eu queria ter a minha vida, porque era aquela casa do tipo, enquanto você estiver morando aqui, você vai fazer o que eu quero e tal. E aí, com 18 anos, eu passei para a Federal, eu cursei Ciências Biológicas, e aí, claro, né, a gente entra na faculdade, já estava adulta e tal, as coisas foram melhorando, né, foram ficando mais suaves, essa adolescência, já no último ano de colégio já começou a arrefecer, assim,
E quando eu entrei na faculdade, as coisas ficaram mais fáceis, né, de novo. Então foi um período ali, eu diria que dos meus 15 até os 18, assim, que foi bem conturbado, assim, né, nessa relação em casa. Quando eu entrei para federal, logo no começo, antes de eu entrar, na verdade, a minha avó conheceu uma professora no salão de beleza, e eu fui fazer estágio, comecei a namorar o sobrinho da professora e fazer estágio lá, né? Na verdade, comecei a fazer estágio e depois namorar ele. E foi um namoro, assim, bem tranquilo, que durou 3 anos. E esse namoro terminou porque eu estava me formando, estava pensando em, de repente, ir embora de Florianópolis para Porto Alegre, para fazer um mestrado e tal. E ele não tomava muita posição, assim, uma coisa meio que, não sei se eu vou com você, deixa eu ver se você passa, para depois eu decidir o que eu quero fazer. Então, ali eu senti que os nossos objetivos já não estavam se alinhando. E, embora no resto do tempo sempre foi um namoro muito respeitoso, muito bom, eu disse assim, não, acho que não é a pessoa com quem eu quero, né, formar família e continuar a partir daqui e tal. E aí eu terminei esse namoro. Quando eu terminei esse namoro, eu liguei para um amigo e disse, eu tô mal, sei lá, vamos fazer alguma coisa, né, tipo, quero sair um pouquinho de casa. E ele falou, eu tô de mudança. Então, vem me ajudar aqui que a gente vai conversando e fazendo a mudança. E quando eu cheguei lá, chegou esse outro amigo dele para ajudar na mudança, e ali já teve ele chegou, eu estava com a cara toda inchada, e ele achou que eu era, tipo, namorada desse meu amigo, alguma coisa assim. E depois, uma hora eu fui atrás deles e cheguei num cômodo, ele estava, e aí, quem é a gatinha e tal? E aí eu disse, me apresentei, meu nome é Renata e tal. E a gente ajudou na mudança e tal, e dali começou a surgir uma amizade, né? Ele namorava outra pessoa, e era na turma, então a gente saía todo mundo junto, aquela bagunça e tal. Inclusive, eu conhecia a namorada dele também, e essa amizade foi crescendo. Então, ele fazia pós-graduação lá na UFSC, num laboratório, né, que uma amiga minha estagiava, e a gente começou a circular nos mesmos meios, barzinho, sair junto, mas na turma. E eu comecei a perceber que aquele sentimento para mim estava crescendo, assim, de alguma forma. Mas como ele namorava, tipo, deixei meu time fora de campo e tal, e até comecei a evitar um pouco ele, porque nunca foi... Ele se dizia muito apaixonado pela namorada, tudo, eu disse, não sou eu que vou me meter aí, né? E aí a gente começou a se encontrar um pouco menos, mas quando encontrava, o papo era muito bom, enfim, e por aí foi. Lá pelas tantas, ele ficou, porque na verdade a namorada dele traía ele com o ex dela, e um dia ele me perguntou e eu disse, olha, ela faz isso, eu saio, porque eu saía com ela, né, eu via quando ela ligava para ele, dizia, olha, tô indo dormir, já tô te ligando agora e tal, e aí eu contei isso para ele, e ele terminou o namoro, e hoje eu percebo que é um padrão dele, só terminar com outra coisa já engatilhada, né? Mas na época eu tinha 21 anos, isso era 2003. 2003. E a gente saiu junto na turma e tal, fomos jogar sinuca e a gente acabou ficando junto. E daí, quando a gente ficou junto, meu Deus, era aquela coisa. Então, acho que não tinha um mês que a gente estava junto, a gente foi num bar de rock, ele se ajoelhou na frente de todo mundo, me pediu em casamento, disse que eu era a mulher da vida dele, e eu já vinha apaixonada por ele antes, né, então aquilo para mim pareceu a coisa mais linda do mundo, né, a menina de 21 anos que estava se formando, que queria, né,
sair de casa, criar uma família. Na verdade, nessa altura eu já tinha até ido morar numa república, mas é diferente, né? Uma coisa é você morar numa república, outra coisa é você viver com alguém, construir alguma coisa com alguém. E eu fiquei encantada. Então, logo a gente foi morar junto. A gente não teve namoro, a gente teve uma amizade. E quando a gente ficou junto, ele já foi lá para a República direto. E da República a gente foi morar num apartamento que era dos meus pais, que meus pais cederam para a gente, que era um quarto e sala. E ali naquele começo era muito nós contra o mundo, porque a minha família, por óbvio, achou tudo muito rápido, nunca disse, não, termina com ele e tal, mas achou rápido, porque foi mesmo. E era uma dificuldade, né? Eu estudando, ele estudando, trabalhando, aí consegui um emprego numa academia de ginástica e traduzia livros fora do horário, e ele também pegando o que aparecesse, na área dele era mais difícil, mas ele pegava o que aparecia, não tinha uma coisa assim de, não vou trabalhar nisso, né? E a gente ralando muito, e vivendo ali aos trancos e barrancos, e a gente foi se organizando. Então tinha muito essa coisa dessa, somos só nós, né? Nós temos que batalhar juntos e tal. Então parecia para mim uma história muito bonita, de uma amizade que evolui para um amor, e que a gente batalha para conseguir nossas coisas e tal. E foi indo. A essa altura, ele passou num concurso público muito bom. Ele passou logo em 2004, um negócio assim, só que demorou 3 anos para chamar ele. Né? Demoraram 3 anos para chamar ele. E quando eles chamaram, hoje eu vejo que já era um primeiro sinal do que estava acontecendo. Ele ia melhorar muito de vida, porque o salário era muito melhor do que qualquer coisa que ele já tinha tido. E ele começou a ter falas do tipo assim, porque eu nunca curti a vida, agora que eu vou poder curtir. E eu comecei a dizer assim, o que você quer dizer com isso, né? E eu lembro muito claramente de uma conversa que a gente teve, porque por conta desse concurso, a gente foi para Brasília um tempo, a gente voltou, a essa altura a gente morava em Lages, na Serra Catarinense, e depois a gente ia ter que ir para algum lugar que a gente ainda não sabia bem certo. Depois veio a ser Cuiabá. E eu lembro que quando a gente estava em Lages, eu tive essa conversa com ele, eu disse assim, olha, se você quer curtir a sua vida, porque eu sempre tive muito claro para mim que dor de amor passa. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém e se acabar, acabou. Vamos lá, vamos tocar a vida de outra forma. Então eu lembro que quando a gente voltou para Lages, e ele estava com esse papo de, agora eu vou poder curtir não sei o quê, ele falou, eu falei para ele assim, você quer ir viver a tua vida? Você quer ir curtir? Então me avisa agora, porque eu não vou me mudar para o outro lado do país, com você, sozinha. Aqui eu tenho meus amigos, aqui eu tenho já possibilidade, de repente, de carreira engatilhada e tal. Não vou com você para o outro lado do país se você quer curtir a vida, se você não quer mais estar comigo, né? E nisso a gente estava junto há 4 anos. E aí ele falou assim, não, mas eu quero curtir, mas eu também não quero perder você. Aí eu disse, cara, aí tá difícil, né? Porque assim, o que você quer? Você quer ir gandaiar e que eu fique esperando? Eu disse, isso não vai acontecer. Tipo, ou a gente tá junto, ou a gente não tá junto. E aí ele, não, a gente tá junto e tal. E aí decidimos ir juntos para Cuiabá. Chegando lá, como eu já tinha largado, então eu já tinha largado tudo de trabalho e de estudo para ir para Lages, depois quando eu comecei a pensar em alguma coisa em Lages, a gente foi para Brasília, em Brasília eu consegui um trabalho temporário, tinha proposta para ficar lá, mas a gente achou que não era, Brasília é muito caro, o salário dele era o mesmo em qualquer lugar, a gente resolveu não ficar em Brasília, então larguei em Brasília, aí voltei para Lages, e aí quando eu cheguei em Cuiabá, eu disse, bom, agora a gente está com uma situação estável, já que eu parei com tudo, e a gente tinha planos de ter filhos, eu acho que agora é a hora. E beleza. E a primeira gravidez
que veio a termo, eu já tinha engravidado uma vez antes e perdido esse bebê. Essa primeira gravidez que a gente teve em Cuiabá teve como fruto a nossa primeira filha, e foi uma gravidez que foi muito desejada, foi muito curtida, assim, foi muito gostoso. A gente se mudou quando eu estava grávida de 8 meses, a gente comprou uma casa num condomínio fechado, fomos viver lá, fizemos muitos amigos, tinha vários colegas dele de trabalho que moravam lá, e era muito gostoso. E esse comecinho da vida dela foi muito difícil, porque ela não dormia. Ela acordava de meia hora, não chegou uma hora que ela acordava. E aí, eu formada em biologia, estava parada, e um dia eu disse assim, gente, tem que estudar isso daqui, o que está acontecendo, né? E aí eu fui estudar o que estava acontecendo, e daí saiu a profissão que eu tenho até hoje, que hoje eu ajudo pais de crianças que não dormem, né? Porque eu fui estudar fisiologia, neurologia daquilo ali, e deu certo, e as pessoas começaram a perguntar como é que fazia e tal. E aí, quando ela começou a dormir, ficou tudo muito tranquilo, né? E a gente decidiu já ter outro filho em seguida. Então, ela nasceu em 2008, e em 2009 eu já estava grávida de novo. Era uma gravidez que eu sentia muito diferente já no começo e tal, e quando a gente fez a segunda ultrassonografia, a gente descobriu que eram gêmeas, né? Então, de repente, a gente tinha um bebê de 1 ano e duas no forninho, vamos dizer assim. No final da gravidez das gêmeas, eu já comecei a sentir uma coisa que hoje eu percebo que era uma frustração muito grande dele, quando ao invés de ser eu que estava servindo ele, era ele que tinha que me servir. Porque eu fiquei na cadeira de rodas, por causa de um problema na coluna, então eu tinha muita dor nas costas na gravidez das gêmeas, e depois de ficar na cadeira de rodas, eu com 28 semanas, eu fui internada em trabalho de parto prematuro, fiquei 1 semana internada, e dali eu fiquei de cama. Então, o que acontecia? A gente tinha um bebê de menos de 2 anos, né, ela estava para fazer 2 anos, eu de cama, e a gente não tinha ninguém. Meus pais estavam fora do país, o meu irmão começando um emprego novo, tá? Eu só tenho um irmão, então não tinha muito quem viesse ficar cuidando de mim, né? Então ele tirou uma licença, porque ainda bem que sendo funcionário público ele tinha essa possibilidade de tirar uma licença de 1 mês para ficar em casa, até a minha mãe chegar do exterior e ir para Cuiabá para me ajudar no final da gravidez. E aí, o intuito era cuidar da casa, cuidar da nossa filha e de mim, né? Que eu não podia levantar. Eu só levantava para ir ao banheiro, tomar banho. Eu ia na cadeira de rodas, tomava banho na casa da vizinha, porque a vizinha tinha um chuveiro no andar de baixo, que é uma amigona, inclusive é madrinha de uma das gêmeas. Então era um contexto todo muito trabalhoso, mas assim, era ele assumir, como ele não estava no trabalho dele, ele assumiu o que eu fazia em casa, né? Que era cozinhar, ajeitar a casa, cuidar da criança. E quando deu 1 semana, ele começou a gritar pela casa assim, que eu não tenho tempo para nada, eu não consigo ler um livro, porque eu estou sem trabalhar e eu não consigo fazer nada. Eu disse assim, mas é porque é assim, né? A vida em casa é assim. Eu fui percebendo que ele tinha muito uma noção de que ficar em casa era não fazer nada, né? Não ter nada. E aí foi um mês difícil, porque para eu pedir um copo d'água eu ficava cheia de dedo, porque, nossa, ia sobrecarregar ele mais ainda e tal. E aí a minha mãe chegou e as coisas ficaram melhores, então assim, já começava a dar alguns sinais do que viria pela frente, né? E a minha mãe ficou esse último mês, depois as gêmeas nasceram de 34 semanas, ficaram na UTI 15 dias, e eu naquele vai e volta, e ela cuidando da nossa filha mais velha, ele voltou a trabalhar, e tudo bem. Quando as meninas vieram para casa, ela ainda ficou um pouco,
e depois acho que ficou mais 15 dias, depois ela foi embora, e aí era a gente como sempre tinha sido, né? E aí foi quando eu comecei a sentir um movimento que era assim, quando fiquei junto com ele, a gente teve uma conversa que eu disse assim, você é quase 10 anos mais velho que eu, já estava terminando o doutorado, eu disse, vai aí, né, corre, faz o teu corre, eu vou atrás de você, que era o que a minha mãe tinha feito, né, pelo meu pai, eu disse, depois que você estiver estável, eu, né, vou ver a minha carreira. Então, assim, nunca fui criada para ser, tipo, dona de casa, nunca foi uma vontade minha ser dona de casa. E depois que eu tive as meninas, claro que a gente, como mãe, quer ficar um pouco, eu tive esse privilégio, porque o salário dele permitia, então eu consegui ficar, amamentar, ficar com elas, até as gêmeas terem um ano e pouco e tal, eu meio que não estava trabalhando. E aí eu comecei a querer tocar esse negócio da consultoria de sono, consultoria infantil, que é o que eu faço há mais de 15 anos agora, né? E aí eu comecei a sentir uma resistência que hoje eu vejo muito claramente que consciente ou inconscientemente era uma manipulação, porque era uma coisa assim, nossa, você quer trabalhar, mas o que você ganha não vale a pena, você não gosta de cuidar da casa, você não ama a sua família, começaram algumas falas nesse sentido, assim, às quais eu resistia muito, porque eu dizia assim, nunca foi o que eu quis, né? Nunca foi o que eu quis ficar em casa. Eu fiquei enquanto eu quis, as meninas eram pequenas, na hora que elas começaram a ficar um pouquinho mais independentes, estavam indo para a escolinha, eu queria tocar a minha vida intelectual e profissional e tal. E aí, em algum momento, ele sugeriu, vamos fazer terapia de casal. Na hora eu achei ótimo, até eu perceber que a sessão de terapia de casal era, na verdade, uma sessão de malhar Renata, entendeu? Porque hoje eu vejo, e a gente teve várias fases de terapia de casal com terapeutas diferentes, hoje eu vejo que a terapia, na visão dele, era uma forma de assim, o psicólogo vai mostrar para ela que ela está errada, né? Que ela tem que ser submissa, que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que isso. E eu lembro que já nessa primeira terapeuta, assim, tanto ele empurrava nisso, e eu tentei, gente, eu fui daquela que vi aqueles vídeos de aqueles cursos de 5S, não, vou tentar, tinha um fichário com as coisas que tinha que fazer da casa, eu tentei me organizar, mas na verdade era assim, eu não queria gastar aquele. Até hoje eu cuido da minha casa, eu limpo a minha casa, eu cozinho para minhas filhas, mas assim, são coisas que têm que ser feitas, não são coisas que eu gosto. Nossa, isso aqui é o que eu adoro fazer da minha vida. Não, tem que ser feito, eu faço de bom humor, tá tudo certo, tem que limpar, eu limpo e tal. Mas não é o meu objetivo de vida, manter uma casa organizada. Né? Eu falo, a casa tem que estar organizada para a gente conseguir viver. E já nessa primeira terapia, ele empurrava tanto isso, que um dia eu lembro que eu estourei, eu disse assim, olha para mim, entende, eu não gosto, eu não quero fazer da minha vida isso e eu não vou viver desse jeito. E aquilo para mim foi libertador, porque apesar de eu não ter sido criada para ser uma dona de casa, acho que a pressão da sociedade e tudo, eu me sentia muito culpada de não gostar. E aí, eu falo sempre assim, ele me levava para a terapia para me botar na caixinha, mas a terapia sempre me ajudou muito a sair dessa caixinha cada vez mais, né? Logo a gente saiu da terapia, porque quando a terapia não ia para onde ele queria, tipo, estamos sem dinheiro, ia ficando assim, não sei o quê. Sempre tinha uma desculpa para a gente parar de fazer. E beleza, né? Aí a gente continuou levando a vida já com esses atritos, assim. Então eu lembro que uma vez, Cuiabá não tinha na época muito, agora tem crescido muito, assim, mas não tinha muitos eventos, não tinha muito lazer, né? Tanto que a gente brincava que qualquer peça de teatro que fosse para lá, a gente encontrava todo mundo da cidade, todos os amigos, que todo mundo ia, não tinha muita.
muita opção. E eu lembro que uma vez o SESI ou o Senai fizeram um festival de teatro de bonecos, que foi uma coisa linda, foi uma semana de peças de teatro do mundo todo, tinha companhia do Japão, do Chile, da Noruega, teatro de bonecos, de sombra, de bonecos gigantes. E eu levei as meninas, nós levamos as meninas e fomos com um casal de amigos nossos. Depois que a gente estava lá um tempo e tal, e as meninas encantadas com aquilo, ele começou assim, quero ir embora. E as meninas queriam ficar, eu queria ficar, porque imagina, eu só ficava em casa cuidando de criança, tudo, eu estava achando aquilo maravilhoso, ter contato com arte, né, com a vida social e tal. E eu disse assim para ele, vamos ficar mais um pouco. Não, vamos embora, eu quero ir embora. Aí eu virei para ele e disse assim, por que você não pega um táxi e vai para casa? Eu vou ficar mais um pouco com as meninas e com os nossos amigos, depois a gente vai. E essa foi a primeira vez que ele falou algo desse tipo, assim, ele começou a brigar e tal, e eu disse, tá, você não quer ir de táxi? Ele, como é que eu vou arrumar um táxi? Eu disse, tá bom, não precisa ir de táxi, pega o carro e vai, depois eu dou um jeito de ir. Não, porque não sei o que, e ele brigando, chegou uma hora que eu disse assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E ele virou e disse assim, por que você não me obedece? E foi a primeira vez que ele falou isso. E aquilo foi um baque para mim. Aí eu virei para ele e disse assim, por que eu não sou nem sua propriedade, nem sua funcionária? Eu não tenho que te obedecer. Você está cansado, você quer ir para casa? Pega as suas coisas e vai. Eu cuido das meninas, eu fico com elas. Para mim ali o problema não era, né? Tipo, vai. Mas aquilo ficou ali na minha cabeça, sabe? E criou um climão, os amigos, ficou todo mundo, foi uma brigalhada. No final das contas, ele foi embora. Não lembro nem se foi com o carro ou se foi de táxi. Acho que ele foi com o carro. Depois, meus amigos, a gente apertou um pouquinho no carro, todo mundo lá, que eles também tinham uma filha. A gente apertou ali um pouquinho e eu fui com as crianças e com eles. E dali para frente, eu fui sentindo uma pressão cada vez maior para que eu ficasse nesse lugar, de estar em casa, de cuidar da casa, de ser aquela dona de casa que ele idealizava, que não era uma coisa que ele nunca tinha dito antes da gente ter filho. Antes da gente ter filho, eu estudava, eu trabalhava, ele me buscava no trabalho, me levava, tipo, era uma coisa tranquila. Parece que em algum momento ali, quando eu tive filho, eu tinha que entrar naquela caixinha ali de mamãe, dona de casa, sabe? E aí eu comecei a ter problemas de ansiedade. Eu comecei a ter um transtorno de ansiedade. Então eu lembro que uma vez a gente viajou de carro para casa de uns amigos e que no meio da estrada ele vinha falando tanto, tanto, tanto sobre essa obediência que eu tinha que ter, sobre que eu pedi para ele parar o carro no acostamento e eu saí andando pela estrada e ele com as crianças dentro do carro, entra no carro e eu dizia, eu preciso respirar. Então eu me sentia muito sufocada, muito sufocada. Mas eu sempre botava na balança essa coisa dessa amizade, né, que começou lá atrás. Então a gente, poxa, a gente era tão amigo, a gente se gostava tanto como amigo, a gente teve uma história tão bonita, a gente batalhou tanto, então de repente a gente estava, ele com um emprego bom, com 3 filhas maravilhosas, com um carro importado na garagem, uma casa comprada, casa própria. Sabe assim, para mim, parecia que assim, a gente atingiu o topo. Tipo, agora tá tudo bom, agora é só surfar, sabe? E para ele, ao contrário, parecia que as coisas estavam degringolando, assim, foi uma loucura. Quando as meninas tinham cerca de 9 meses, as pequenas, então a mais velha tinha 3 anos, quase 3 anos, isso foi em 2011. 2011 ele foi baleado num assalto. E aí foi uma confusão, assim, porque ele quase morreu. Eu tinha 2 bebês no peito ainda, que eu amamentava, uma de 2 para 3 anos, longe da família toda, e
um marido na UTI, tipo, prestes a morrer. A história era essa, o médico falou assim, se ele sobreviver, ele deve perder um braço, enfim, porque pegou a veia subclava, que faz o retorno venoso do braço, era do braço esquerdo. Então foi um período, assim, que eu falo, até hoje eu mantenho as amizades daquela época, porque foram os amigos, principalmente do condomínio e do trabalho dele, que era o nosso círculo, né, de amizade, que, nossa, cara, seguraram o rojão, assim. Então eu lembro que eu não conseguia comer. Então a porta da minha, como era um condomínio fechado, a porta da minha casa ficava aberta e quando eu chegava lá tinha copos de suco, porque o pessoal sabia que eu só estava conseguindo beber suco. Não conseguia, era água, era líquido, não conseguia comer nada. Ele ficou alguns dias na UTI. Quando ele saiu da UTI, ainda tinha esse, foi ótimo, obviamente, mas tinha essa coisa do ir ficar com ele no quarto, com as crianças em casa. Então o pessoal se revezava. Eu tenho um carinho por todo mundo, sabe, né, que cuidou de mim, das minhas filhas, assim, e dele, de certa forma, né, porque era a família dele, assim, que são amigos que quando eu passo numa cidade perto, uma vez um casal desses está em Juiz de Fora, eu estava no Rio de Janeiro, eu peguei um ônibus, sabe? Tipo, não, eu vou ver eles, assim, porque segurar 3 crianças pequenas, de novo, meus pais estavam no exterior, então a minha família é muito pequena, não tinha quem socorresse, né? Então tinha uma filha mais velha que já entendia um pouco o que estava acontecendo, que era muito apegada ao pai, porque quando eu tive as gêmeas, ele assumiu muito cuidado com ela, então ela tinha, assim, um grude com ele, mais do que comigo. Ele até brincava, que ele dizia assim, só quando ela tá doente que aí eu perco, né? Era tudo, porque eu amamentava as gêmeas, dava coisa de 9 horas por dia de amamentação, então assim, eu realmente não tinha muito tempo para estar com ela nessa fase, né? Até as gêmeas nascerem, era eu que cuidava dela em tudo, estava em casa com ela em tudo, e aí depois ele assumiu isso para eu poder cuidar das pequenas, e de repente você se vê numa situação de dizer assim, meu Deus, a vida desmoronou, né? Por alguns dias, pelo menos. Ele recuperou muito rápido e tal, mas a gratidão que eu tenho por todo mundo que morava lá no condomínio, pelos colegas que trabalhavam com ele, até hoje eu tenho um carinho imenso, embora a maioria eu mantive contato, alguns eu perdi o contato, mas assim, para mim são pessoas que, se aparecerem hoje aqui na minha frente, Renata, eu preciso disso ou daquilo, né, vai ter de mim, porque foi muito bonito de ver o movimento que eu faço, pode ter uma beleza num momento desse, assim, foi muito bonito de ver o movimento todo que essas pessoas fizeram. E aí, quando acontece uma coisa dessa, né, com um funcionário público, principalmente da área que ele trabalha, foi oferecido para a gente sair de Cuiabá. Na verdade, ele ainda estava no hospital, e o superintendente dele ligou e disse assim, o que vocês estão precisando? E eu disse assim, olha, aqui está todo mundo ajudando. Eu disse assim, mas eu preciso voltar para perto das nossas famílias. Eu disse assim, para mim o que faria diferença agora é isso. Aí o superintendente falou, tá, deixa ele sair dessa, a gente vai organizar. E aí realmente ele saiu, não perdeu o braço, foi um tratamento longo, e aí eu coloquei as gêmeas na escolinha para poder levar ele para fisioterapia, porque ele não podia dirigir, então eu levava para fisioterapia, trazia. As coisas foram se organizando. E aí, pouco tempo depois, a gente teve a notícia de que a gente viria para Curitiba, ficaria aqui esperando tramitar, né, a transferência, a remoção dele para cá. Então eu me mudei com as meninas, elas tinham 1 ano e pouquinho, a mais velha 3 e pouco, e a gente veio para cá e ficou aqui. De novo, parecia que assim, bom, ele tinha se recuperado, as crianças estavam bem e tal, eu disse assim, pronto, vamos viver. Nós estávamos aí já onde a gente queria estar, né, que a gente gostava muito da cidade aqui. Quando falaram para a gente, a possibilidade que tem em Curitiba, a gente fechou, é isso aí. Eu comecei a querer trabalhar aqui de novo.
Então eu disse assim, bom, agora eu já cuidei de você, já cuidei das crianças, então eu tinha sempre essa sensação de que assim, bom, agora eu cumpri as etapas, vou trabalhar, né? Comecei a criar aqui uma rede de amigas que trabalhavam nessa área materno-infantil. Eu disse, vamos conhecendo o pessoal, e a gente fazia encontros de mães, e aí eu comecei a trabalhar nessa área, comecei a ver, né, como as coisas iam funcionar. E mais uma vez aí a gente teve uma notícia lá do trabalho dele de que não ia dar para arrumar agora para a gente ficar, então a gente ficou 9 meses em Curitiba, e quando eu recebi a notícia de que a gente ia ter que voltar, eu lembro que a minha cabeça começou assim, então tá, então eu tenho que... Porque eu não sou muito de me revoltar com as coisas que acontecem, tipo, fico triste, mas eu não fico assim, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não é... Tanto que era uma brincadeira que eu fazia com ele, porque ele falava muito assim, eu não precisava desse problema agora. Eu dizia, então quando você estiver precisando de alguns problemas, você me avisa que eu te passo uns, porque eu tô aqui, né? Acho que ninguém precisa de problema. E aí eu comecei assim, bom, tem que voltar, então tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver a entrega do apartamento, tem que ver não sei o que lá. A nossa casa estava lá, estava vazia. E aí eu lembro nitidamente da sensação de eu estar no terraço lá do prédio, onde tinha um parquinho com as crianças e tal, e eu fazendo esse cálculo mental de tudo que eu ia ter que fazer para voltar mais uma vez. E aí o meu cérebro fez... Parecia, e é uma sensação horrível, que o cérebro estava oco, que não tinha nenhum pensamento. E aí eu falei para ele, eu disse assim, tem alguma coisa errada. E aí eu fui para o psiquiatra, foi a primeira vez que eu fui consultar com o psiquiatra. Não, eu tinha feito um tratamento lá quando ele foi baleado no assalto de pós-trauma, assim, tipo, só para sobreviver aquilo, né? E aí, dessa vez... E aí eu lembro do choque que eu tive quando o psiquiatra olhou para mim e disse assim, você está com esgotamento mental. Que aí, foi aí que eu parei para pensar no último ano da minha vida, sabe? Porque tinha sido assim, cadeira de rodas, ficar de cama, gêmeas na UTI, aí as gêmeas saíram, aí uma delas teve que fazer uma cirurgia, foi uma coisa assim, nada muito grave, mas era um bebê de 2 meses, aí fez a cirurgia da criança. Quando a criança ficou boa, ele foi baleado, aí cuidar dele, aí mudança de cidade, aí não sei o quê, e agora ia ter outra mudança. Então, tudo isso no espaço de 1 ano e pouquinho. E aí, quando o médico falou aquilo assim, caiu essa ficha, sabe? Eu disse, caramba, eu tô carregando um piano, assim. Mas, ao mesmo tempo, para mim não tinha opção. Piano tá aí, a minha família, eu tenho que carregar o piano, né? Então, comecei tratamento com medicação e a gente organizou a mudança e voltou para Cuiabá. Aí, a essa altura, as gêmeas tinham acabado, foi na semana que elas fizeram, eu lembro que a gente fez assim um bolinho com os primos dele de 2 anos. E a gente foi, então isso era 2012, né? Então, veja, em abril de 2011 ele foi baleado, em julho de 2012 nós voltamos para Cuiabá. Nesse tempo rolou tudo isso, né? E aí, beleza. Aí eu cheguei em Cuiabá e disse assim, olha, falei para ele assim, sabe de uma coisa? Para mim chega. Enquanto a gente não tiver vamos voltar para o sul de papel passado e tudo, assim, desse jeito eu não vou mais. Porque aí começaram com as coisas. Não, quem sabe vocês vão para tal lugar? Eu disse, eu tenho 3 bebês, ficar fazendo mudança com 3 bebês é um caos. Eu disse, vamos ficar aqui, vamos sentar aqui e, sabe, abraça. A gente não gostava muito da cidade por vários fatores, o calor, né, o fator climático, não tinha muita opção de lazer. Hoje em dia, quando eu volto lá, trabalho, nossa, a cidade cresceu pra caramba. Estava longe da família, tipo, para visitar a família, cada passagem era uma fortuna, né? Então a gente fazia de carro, mas é 3 dias de viagem de carro com criança e tal. Então a gente não queria ficar lá, mas eu disse assim, chega uma hora que se você não toma a decisão de ficar, você não vive a sua vida, né? Então a vida está sempre em compasso de espera, assim. E aí eu tinha a vontade de abrir um negócio, que era um centro de atendimento para mães e tal. Comecei a pesquisar a casa, falei com umas amigas que seriam minhas sócias lá e tal, não sei o que, fui tocando a vida,
abracei. Quando foi 2014, no começo de 2014, abriu o concurso interno de remoção e a gente conseguiu a vaga para Curitiba definitiva. E aí eu disse, bom, pelo menos é outra mudança, mas né, era uma que a gente queria, para onde a gente queria, e era definitiva. Eu disse, então vamos embora. Aí dessa vez a gente botou casa à venda, botou para alugar, trouxe a mudança toda e tal. Procuramos apartamento. E aí, nesse tempo que eu fiquei em Cuiabá, eu vinha muito a Curitiba trabalhar. E quem organizava isso eram aquelas amigas, mães, da época que a gente morou aqui. Então, elas organizavam palestras, aí eu vinha fazer palestras, alugava sala em coworking, fazia atendimento dos clientes, tudo, já preparando o campo para vir para cá, que era o nosso plano, né? Então, eu disse, não, eu continuo trabalhando lá, mantenho esse contato lá. E durante esse tempo, uma dessas amigas, a gente estreitou muito a relação. Ela também casada, também com 2 filhas na época. Quando a gente foi voltar para Cuiabá, ela descobriu que estava grávida de novo e tal. As nossas filhas se davam muito bem. Eu disse assim, ela ficava, então eu pagava para ela uma porcentagem, então ela organizava as coisas aqui, eu vinha e voltava. Quando a gente veio para cá, ela também me ajudou, ela já foi olhar apartamentos e tal para mim, e perto da casa dela, a gente escolheu um dos apartamentos, chegou, mudou, e essa amizade estreitou muito, muito, muito. Como eu tinha esse projeto desse centro de atendimento lá, e a gente, aí saiu a remoção, ainda demorou um tempo, mas eu disse, bom, não vou abrir nada em Cuiabá, vou esperar, vou levar essa ideia para Curitiba. E já abro lá, que aí agora é definitivo, a gente vai, eu abro essa empresa lá. E aí, assim foi. Cheguei, conversei com 2 pessoas, 2 amigas para serem sócias minhas, porque como eu tinha o meu outro trabalho, não tinha como eu tocar sozinha. A gente começou a ver casa, começou a ver coisa, e outras amigas desse círculo de mães e tal, iam abrir negócio lá, porque funcionava como um shopping. Então, você podia alugar o espaço, alugar o café, alugar a sala para... Teve uma que alugou para fazer o estúdio fotográfico. Então, essas amigas vieram junto para o projeto, não como sócias, mas como parceiras. E, no período que a gente estava para abrir, eu comecei a atender muito e viajar muito, porque eu precisava fazer caixa. Eu sabia que a hora que inaugurasse eu ia ter que parar um pouquinho com meus atendimentos, né? Estar mais lá. Então eu comecei a viajar muito. E depois eu fui descobrir, né, que numa dessas viagens, ele e essa minha amiga ficaram juntos. E começaram ali um caso. Então, pensa, a amiga que frequentava com o marido diariamente, era quase que diariamente a minha casa, as nossas filhas eram amigas e tal, e eu comecei a perceber o comportamento entre os dois, e eu nunca fui, e não sou, uma pessoa ciumenta. Eu não tenho ciúmes nenhum, não tenho de amigo, não tenho de namorado, de marido, de filho, não tenho ciúmes de coisas. E aí eu comecei a olhar para aquele comportamento dos dois, comecei a ficar encafifada e comecei a me convencer, idiotamente, de que eu estava louca. Eu disse, meu Deus, imagina que, né, a minha amiga mais próxima e o meu marido, aquele amigão, né, que veio daquela história toda, iam fazer isso comigo, eu que estou surtada. Na minha cabeça, eu que estava vendo coisas, né? Eu estava imaginando. E eu fui, só que aquilo em algum lugar, então eu estava com a empresa nova, recém-aberta, recém-inaugurada, um trabalho pra caramba, pressão financeira, obviamente, porque a gente tinha feito um investimento grande, um negócio que está começando, e vendo aquilo ali, e por mais que eu tentasse me convencer de que não tinha nada ali, tinha, né? E junto com isso, ele começou a me tratar muito mal, muito mal. Então, daí para frente, hoje eu vejo, na época eu não percebia,
né? Eu dizia assim, a gente está em crise, mas eu não percebia, mas era uma violência psicológica constante, de dizer que eu não satisfazia ele, de dizer que o meu apelido carinhoso era imprestável, né? Então, ô imprestável, era o jeitinho carinhoso dele me chamar. Eu falo, hoje eu olho para trás e é tipo, surreal. As coisas que a gente escuta e não fala nada. E aí eu sei que eu já estava acordando às 5 da manhã para dar conta da casa, porque se ele chegasse e tivesse um copo fora do lugar, ele brigava. Aí eu já estava brigando com as crianças também, porque eram crianças e tiravam as coisas do lugar. Então eu arrumava tudo, se elas mexessem um palito depois, eu já brigava com elas e tal. Foi uma loucura, assim, foi um período muito conturbado até que eu travei. Um dia eu estava na empresa e, de novo, eu travei, não conseguia pensar em nada de novo, eu paralisei e tive uma crise de pânico. Eu falei para as pessoas na empresa que eu estava com uma crise de labirintite, porque eu disse, meu Deus, eu sou a dona da empresa, se eu surto aqui agora na frente de todo mundo, vai acabar tudo, né? Então eu disse para as pessoas que eu estava com uma crise de labirintite, que eu ia para casa, e eu fui para casa, e nisso eu já liguei para minha mãe, dizendo, mãe, eu falei para as pessoas que eu tô com labirintite, mas não é, eu tô com crise de pânico de novo, porque ela sabia que eu tinha tido lá atrás, e eu não consigo fazer nada. E aí eu entrei num buraco de uma depressão com ansiedade generalizada, assim, que ou eu estava chorando, ou eu estava tendo crise de ansiedade, ou eu estava ou dormindo, porque eu tomava remédio e dormia. Foi a primeira psiquiatra, o remédio me fez piorar muito. E aí ele conseguiu uma indicação de um médico psiquiatra, que eu agradeço muito por ter aparecido, não sei quem indicou, mas quem indicou, eu acho que salvou a minha vida. E ele me levou nesse médico psiquiatra, e um cara muito moderado, muito tranquilo, que ouve, né? Tipo, a consulta levava 1 hora, ele me ouvia. Mas mesmo durante a consulta, hoje eu tenho esses prontuários, eu tenho as anotações do médico e tudo que aconteceu depois do divórcio e tal. Mas mesmo durante as sessões, ele me maltratava e me fazia ter crises de ansiedade, desencadeava crises de ansiedade em mim na sessão do médico, ter que ficar me ensinando a respirar para eu conseguir passar por aquilo, né? E aí, para mim, veio um ponto que eu melhorei, porque eu primeiro passei por 1 mês assim, aí a minha mãe veio cuidar de mim, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada, eu emagreci 10 quilos, eu me olhava no espelho, eu vi isso aqui, as minhas filhas chegaram a perguntar se eu ia morrer, e aí eu comecei a melhorar. A minha mãe foi embora, porque ela, né, tinha as coisas dela para cuidar também, e no dia que ela foi embora, eu tomei coragem naquela noite de confrontar ele. Eu já tinha algumas vezes dito assim, por que você se comporta assim com a fulana, sabe, e tal. E aí, naquele dia, eu lembro que ele estava deitado na cama, assim, eu cheguei e disse assim, você está tendo um caso com ela. E ele falou, você vai querer falar disso agora? Porque ele usava uma estratégia que ele dizia que não queria falar daquilo, normalmente eu dizia ok, mas quando eu voltava no assunto, ele brigava, ele gritava, então eu ficava acuada e o assunto acabava morrendo. E naquele dia eu disse assim, a gente vai falar disso e pronto. E aí ele falou, você quer saber? Então pronto, então eu tô mesmo e tal. E aí meu mundo caiu, né? Mas o pior é que ele caiu e no dia seguinte eu tinha que viajar com ela para atender um cliente. Então, assim, a gente tinha uma empresa, eu e ela, né? Além de tudo, ela era minha sócia que atendia crianças em casamentos e tal. E a gente tinha um casamento para atender em outra cidade. E tem que ir, né? Porque como é que eu vou dizer para a noiva que há 1 ano pagando a gente que a gente não vai? Então, eu tinha que ir. Eu virei à noite, acordada, chorando e tal, mas eu decidi que eu não ia falar com ela sobre aquilo naquele momento, porque eu disse assim, eu tenho que passar o final de semana com ela. Eu não vou trazer isso à tona nesse momento. Então, a gente entrou no carro, as funcionárias na van, carregamos o carro e fomos embora.
No meio do caminho, ela puxou o assunto. Ela disse assim, você quer conversar? Eu disse, conversar do quê? Na hora eu não entendi, né? Quer conversar do quê? Aí ela começou a chorar e eu disse, ai, caramba, gente. Porque ele avisou ela que eu sabia. Eu sei lá o que ele achou que eu ia fazer. E aí a gente foi tendo essa conversa no carro. Eu nem lembro da conversa, porque eu lembro só que a gente chorava. Chorava eu e chorava ela. Viajamos, chegamos lá, atendemos o casamento. Chegou uma hora no meio, a hora que eu já estava mais calma, eu disse para ela, vou para o quarto. E aí aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, caramba, gente, olha o que eles estavam planejando para mim. Antes de eu viajar, em uma das consultas com o psiquiatra, ele propôs para o psiquiatra me internar numa clínica psiquiátrica. Sendo que a minha mãe estava aqui cuidando de mim. Ele disse, não dá para ficar com ela em casa do jeito que ela está, porque ela só chora, porque não sei o quê, desse jeito não dá. Se eu não acho que é melhor internar ela, não sei o quê. E eu mesmo, antes de confrontar ele sobre o caso, eu disse assim, não, eu tenho minhas coisas. Eu tenho uma viagem agora para fazer a trabalho. E ele falou, não tem problema, eu vou na viagem e eu atendo, eu assumo. E eu, que já estava desconfiada das coisas, falava assim, não, não vai, quem vai sou eu, né? Quando eu chego no hotel com ela, porque era ela quem fazia as reservas e tudo, estava reservado um quarto de casal. E ela, durante todas as minhas crises de depressão, quando eu estava na cama e tal, ela ia lá, ela deitava na cama comigo, porque ela era minha amiga, né? Deitava na cama comigo, me abraçava, me fazia cafuné. Ela dizia, pode deixar que eu cuido das suas filhas. Então, quando eu melhorei da depressão, o que eu percebi? Ela estava cuidando da empresa, ela estava cuidando das minhas filhas, e ela estava com meu marido. Ela estava com a minha vida toda. E quando ele falou de me internar, eu disse não, porque eu já tinha essa sensação de que, assim, gente, eu não posso abrir mão da minha vida. Tem que me segurar aqui. E eu me segurei com unhas e dentes. E aí, quando eu cheguei lá no hotel, estava reservado o quarto de casal, eu só olhei para ela assim, ela disse, não, teve algum engano? Eu disse, teve, então resolve. E aí, nesse dia, eu tomei o remédio que eu tomava para dormir, que é um remédio bem forte, e não dormi. E eu tomei outro remédio para dormir, e eu não dormi. E no dia seguinte, eu falei para ela assim, olha, eu não quero viajar 4, 5 horas com você dentro do carro. Vai na van com as funcionárias, eu vou sozinha no meu carro. E na volta para casa, eu vinha chorando muito, muito, porque era uma dor muito grande. Eu tinha perdido a minha amiga mais próxima e o meu marido na mesma, entendeu? Essa traição dupla é uma coisa que as pessoas não têm noção do quanto dói. Então eu vinha chorando, chorando, chorando. Não, estava rápido, porque a estrada era limite de 60 por hora, tinha radar, eu não tomei multa, então eu não estava mais do que 60 por hora, mas numa curva eu me perdi. E eu lembro que o carro deslizou de lado, assim, e foi de frente num paredão de pedra, e eu consegui tirar, cruzei a estrada, ninguém bateu em mim, não sei como, porque eu vi os carros passando, e eu subi num barranco de grama e eu capotei o carro. Na hora que o carro entrou, assim, de frente no barranco de grama, assim, que eu vi que eu não tinha mais o que eu fazer, eu lembro que eu só pensei assim, meu Deus, acabou aqui, né? Tipo, para mim eu ia morrer, e eu só pensava nas minhas filhas. E os locais lá me socorreram, me tiraram do carro, um rapaz me tirou, ele disse, moça, sai rápido do carro, minha perna tinha ficado presa embaixo dos pedais, mas tinha um botão, o carro tinha um botão que abria o porta-malas, o rapaz entrou pelo porta-malas, me tirou, e aí a PRF chegou, me socorreu, e eu chorava, 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 porque eu pensava, meu Deus, quase que eu deixei minhas filhas, né, aqui. Eu lembro que eu liguei para... Primeira pessoa que eu liguei foi ela, porque eu sabia que ela estava poucos minutos na frente, eles tinham saído pouco antes de mim, o marido dela foi buscar ela, para ela não voltar na van, e para ela contar para ele o que tinha acontecido, porque quando eu soube, eu falei, ele é meu amigo também, então eu vou te dar um tempo para contar, ou você conta ou eu conto. Então ela fez o cara sair daqui e ir para outra cidade para buscar ela, para ela contar para ele. Ele também já estava desconfiado.
E eu vi que eles saíram do hotel um pouquinho antes de mim. Então eu liguei para ela, que eu descapotei o carro, porque eu pensava assim, como é que eu vou chegar em casa, né, agora? E aí eles voltaram. E quando eu liguei para ele, porque aí eu vi que eu já não estava tão longe de Curitiba, eu já estava perto, eu liguei para ele e disse assim, fulano, eu capotei o carro, eu preciso que você venha aqui. Então, tipo, a gente tinha, na noite anterior, né, eu tinha descoberto o caso dele e tal, não sei o quê, viajo com o amante dele, capoto o carro, eu ligo para ele e falo, eu capotei o carro. Ele disse, mas o que eu vou fazer? Eu tô com as meninas aqui. E eu lembro que eu disse assim, cara, eu não vou explicar para ele. E eu só repeti assim, fulano, eu capotei o carro. E aí eu acho que ele entendeu e disse assim, tá bom, tô indo. E aí ele botou as crianças no outro carro nosso e foi buscar. Deu perda total no carro. Eu não me machuquei. No outro dia eu fui parar no hospital com muita dor no corpo. Fiquei com medo de ter algo interno, mas não era, era só onde o cinto de segurança tinha pegado. E dali para frente, eu comecei toda uma ressignificação da minha vida, assim. Porque eu comecei a pensar, eu disse assim, gente, ele não é meu amigo. Nesse momento é que eu fui pensar e disse assim, ele não é meu amigo. Porque ninguém está livre de acontecer alguma coisa, de você se apaixonar por outra pessoa, mas eu disse assim, pô, quando você fica com a melhor amiga da sua mulher, você está querendo fazer ela sofrer. Para mim não tinha outra lógica. E aí a gente passou por aquele período, eu faço de tudo, eu te amo, o que você precisar que eu faça, eu vou fazer. Eu lembro que a frase dele foi, eu vou fazer o que precisar fazer pelo tempo que for necessário, para a gente ficar bonita. E com 3 filhas, e com aquela história bonita que a gente tinha e tal, eu disse, tá bom, então vamos tentar. E ali eu fiquei mais 2 anos. Só que as agressões psicológicas só foram piorando, porque ele começou a ficar com medo. Então ele tinha muito medo de eu ir embora, ou de eu trair ele. Ele falava assim, você quer me dar o troco? Eu disse, cara, isso não faz sentido para mim, sabe? Por que eu te daria o troco se eu não quiser mais ficar com você? Se eu quiser ficar com outra pessoa, eu termino com você. Mas ele ficava, e eu realmente comecei a fazer, entre aspas, a minha mala. Eu disse assim, pô, eu dependia muito financeiramente dele. Eu disse, eu não posso estar nessa situação. Eu disse, eu vou começar, eu vou tentar fazer dar certo, mas eu vou trabalhar. Agora não tem mais chantagem de ficar em casa, não tem. Agora eu vou trabalhar, agora eu vou tocar minha vida. Agora eu vou estar com a porta aberta. Se eu quiser sair, é só sair. E aí eu comecei a investir mais na carreira, comecei a atender mais, E aí ele começou a ficar brabo. E eu não contei para 2, 3 amigas só o que tinha acontecido, não contei para ninguém da minha família, porque na minha cabeça se eu tentei ficar junto com ele, se eu vou tentar ficar junto com ele, eu não quero que as pessoas fiquem com esse ranço dele, entendeu? Eu pensando nele em vez de pensar em mim, né? Mas foi o que eu fiz na época. Então eu não contei para ninguém, foi indo, e só que ele foi ficando mais agressivo. E aí as brigas aí já não era só uma manipulação, já eram brigas dele gritar, dele vir para cima, assim, e coisas desse tipo. A coisa foi ficando mais nervosa, digamos assim. E aí eu comecei a voltar para a dança. Eu senti assim, na empresa eu tinha sempre que estar fingindo que estava tudo bem, em casa eu tinha que estar sempre fingindo que estava tudo bem pelas crianças. Então eu comecei a sair no meio da tarde e tal, eu danço dança de salão desde os 14 anos de idade, e aí eu descobri uma academia que era só por crédito, assim, então eu comprei os créditos, e aí eu ia lá no meio da tarde fazer uma aula, o professor, não, vou te passar um passo, eu disse, não, às vezes só tinha eu e ele, eu disse, só bota a música e vamos dançar. Aí eu falava, ninguém sabia, né? Hoje sabem, né? Hoje o pessoal lá na academia me conhece e tal, mas na época ninguém sabia meu nome. Tipo, eu entrava, dava o ticket do crédito, dançava com o professor e ia embora. E, e aí ele quis fazer terapia de casal de novo. E aí começamos a frequentar a terapia de casal. E aí, na terapia de casal, eu lembro de algumas sessões assim que
que me marcaram muito, que era uma, ele diz assim, porque ela conta comigo. E eu disse, ué, mas a gente casa para contar com pessoa, né? Não é para contar com pessoa. Não, porque quando você vai sair, você já assume que eu vou ficar com as meninas e tal, não sei o que lá. Eu disse, tá. Aí a psicóloga propôs um exercício, vamos fazer assim, então você vai avisar para ele e tal. E aí eu passei 15 dias assim. Amor, vou precisar sair para atender, eu vou precisar sair para trabalhar, as meninas vão ficar. Quer que eu deixe já uma comida pronta? Quer que eu deixe ele assim? Não, pode ir, pode ir, pode ir. Passou 15 dias. Quando a gente voltou 15 dias depois na psicóloga, ela falou, e aí, como é que foram esses 15 dias? Ele, a mesma coisa. Eu disse, não, não. A mesma coisa, não. Eu disse, todas as vezes que eu fui sair, eu te perguntei se podia sair, se, né, se precisava deixar alguma coisa e tal, não sei o que. Ele, é verdade, mas mesmo assim, ela faz os planos contando comigo. Aí eu disse, sim, mas perguntei se podia. Aí ele, perguntou. Aí eu disse assim, mas eu posso fazer uma pergunta? Ele disse o quê? Eu disse, qual desses 15 dias antes de você sair, você perguntou se precisava fazer alguma coisa para as meninas, ou se precisava que eu cuidasse das meninas, ou da casa? E aí ele virou para mim e disse assim, mas o combinado já é você cuidar dessas coisas. E aí eu olhei para ele e disse, mas aonde que estava esse contrato? Porque eu perdi esse memorando, alguma coisa aconteceu, eu nunca combinei que eu ia ficar em casa cuidando de tudo, que eu tinha que pedir permissão para sair, e que você entra e sai e faz o que você quiser, né? Nossa, esse homem virou uma onça, né? Não dá para conversar assim e tal. E aí a psicóloga percebeu, hoje eu tenho noção que ela percebeu que aquilo era uma relação muito abusiva. E ela dispensou ele, falou, eu preciso fazer umas sessões com a Renata, o que ele achou ótimo, porque, né, ele achava que ela vai consertar o defeito da Renata. E eu comecei a ir na terapia sozinha e a gente foi trabalhando essas questões, de eu enxergar que, na verdade, nada estava bom. Se eu estava em casa, cuidando da casa, ele dizia que faltava dinheiro. Se eu saía para trabalhar, ele dizia que eu tinha que cuidar da casa. E era sempre muito contraditório. E aí eu lembro do dia que eu desisti. Ele tinha uma arma em casa e era uma coisa que me incomodava muito, por causa das crianças. E eu comprei um cofrinho, isso bem antes, né, desse dia, eu comprei um cofrinho que nem ficava preso na parede, nada, era só para botar a arma para as crianças não conseguirem pegar a arma. E ele se recusava a deixar a arma dentro do cofre. E eu, naquele dia, eu estava sentada na cama, na frente da cama tinha um móvel com a televisão e a arma dele estava em cima da televisão, em cima, na prateleira em cima, né? E ele entrou, e do lado do cofre. Ele entrou em casa e eu disse assim, cara, qual que é o teu problema de botar? A gente tem 3 crianças, essa arma não tem trava. Qual que é o teu problema de botar a porcaria da arma dentro do cofre? E aí eu lembro que ele começou a gritar comigo, gritar. Porque eu faço o que eu quero, porque eu ando armado sim, porque não sei o que lá. E aí ele falou uma coisa que virou a chave para mim. Que ele virou para mim e falou assim, eu não quero saber se você está feliz ou não. Vai ser assim. E se você não quiser assim, então acabou. Porque era um movimento que ele fazia sempre, de dizer que ia terminar, e como eu estava naquela ilusão ainda, né, de uma história de amor bonita, eu nunca, eu tenho plena consciência de que nenhum casamento é feliz o tempo todo, e que a gente tem que lutar para estar junto, né, tem que trabalhar todo dia para estar junto. Então eu sempre, tipo, não, vamos resolver. Naquela fala, eu não quero saber se você está feliz ou não, a sensação que eu tive foi como se eu estivesse segurando uma corda, assim, que está arrebentando a minha mão, assim, e eu soltei. Eu disse assim, então acabou, porque ele falou assim, ou é assim ou acabou. Eu disse assim, então acabou. E eu lembro que ele caiu sentado numa poltrona que tinha do lado da TV, assim. Ele disse, você vai fazer isso com a gente? Eu disse, cara, eu? Eu disse, faz 2 anos que eu estou te avisando que vai acabar. Você não quer estar comigo, você quer estar com uma mulher que você criou na sua cabeça,
E aí você quer me pegar e me transformar nessa mulher de qualquer jeito. Eu disse assim, acabou. Acabou. E uma coisa que eu sempre falo é que assim, eu demoro muito para tomar grandes decisões na minha vida. Mas quando eu tomo, eu não tenho o hábito de olhar para trás, assim. Então, dali a gente terminou. Ele falou, tá, não sei o quê, eu preciso de um tempo para me organizar. Eu disse, não, fica um mês aí. Eu disse, só não vamos contar para as crianças ainda, porque eu não quero confundir elas. Tipo, estamos separados, mas estamos morando juntos. Ele foi dormir em outro quarto e ficou ali até arrumar a casa para ir e tal, mas ele meio que não arrumava e coisa. E eu disse, ó, vai ter o prazo tal, enfim. E nisso a gente foi na terapia de casal e eu falei, né, que a gente tinha decidido terminar e tal, beleza. Ela disse assim, então vamos voltar daqui a 15 dias. Eu disse, tá, jóia. E aí meus pais estavam de novo fora do Brasil. Parece que sempre meus pais estavam fora do Brasil. E aí, quando meus pais chegaram, num dia de noite, eu disse, aí, como é que vocês foram de viagem? Aí eu falei, mãe, eu decidi separar. E ela falou, tá bom, filha, você quer que a gente vá para aí? Eu disse assim, eu quero. E aí meu pai, ela falou, amanhã a gente vai para aí, então. E aí, no dia seguinte de manhã, a gente tinha terapia de casal e a gente chegou na terapia e a psicóloga falou, e aí, como é que estão, né, 15 dias depois da decisão e tal. E ele começou um discurso meio assim, não sei se é isso que eu quero, que eu estou muito confuso, porque a gente tem que ver como é que vai. Aí eu lembro que eu parei, eu disse para ele, peraí, eu vou te interromper. E aí ele disse assim, por quê? Eu disse, porque eu acho que você não entendeu uma coisa. Agora quem disse que não quer mais sou eu. Eu te falei que a hora que eu dissesse que eu não queria mais, acabou. Eu tô aqui, aí eu falei para ele, disse assim, eu tô aqui nessa sessão hoje porque eu quero conversar com ela sobre a melhor forma de contar para as crianças. Meus pais estão vindo hoje para cá e hoje esse casamento acaba de qualquer jeito. E assim foi. Aí a gente chegou de noite em casa, contou para as meninas, foi um baque para elas, mas a gente já tinha decidido que os dois iam ficar cada um metade do tempo com elas, então elas, então a gente vai ver o papai, eu disse, vai ver os dois e tal. E meus pais chegaram, e acho que uns dias depois, assim, ele já, não sei se na mesma semana, agora não lembro, ou na semana seguinte, eu viajei com as crianças para elas não verem, eu não queria que elas vissem aquela cena do pai carregando as coisinhas dele, assim. Eu viajei com elas para ele tirar as coisas dele de casa. E quando eu voltei para casa, eu achei que eu ia desabar, porque eu disse assim, bom, agora eu voltei para casa, ele não está lá, as coisas dele não estão lá. E a hora que foi todo mundo dormir, botei as crianças na cama e tal, e eu disse assim, agora eu vou desabar. E quando eu sentei no sofá, eu lembro que eu peguei uma cervejinha assim, sentei no sofá e eu só senti alívio. Só senti alívio. Era uma paz tão grande dentro do meu peito, que beirava a felicidade, sabe assim, aquela mistura de paz e felicidade, assim, de tipo... Porque era uma coisa que, assim, quando eu chegava no final do dia exausta e eu sentava, ele ficava pé da vida, porque, sei lá, tinha uma louça na pia, tinha um negócio, e aí eu sentei e tava tudo lá embaixo, largado na cozinha, e eu, dane-se, peguei minha cerveja, tô cansada, vou sentar, eu vou descansar. E foi maravilhoso. Aí eu até conversei com o meu psiquiatra, porque eu fiquei com medo de, né, essa altura eu já estava estabilizada da depressão, mas eu falei com ele, ele disse assim, eu acho que a ficha ainda não caiu, porque eu não estou sentindo nada de ruim, assim. E ele virou para mim e disse assim, eu acho que não, eu acho que todo o luto da tua relação você já viveu estando casada. E aí eu, né, eu parei para pensar um pouco nisso depois, eu disse, foi isso mesmo, né? Desde lá que eu descobri a traição, esses 2 anos, eu fui vivendo um luto do relacionamento. E quando terminou, já tinha terminado no meu coração também, assim, já tinha passado. E aí começou outra fase que foi me descobrir. E que foi uma delícia, e tem sido, né, uma delícia, assim. Eu passei um ano, que eu não dei um beijo na boca, que eu não fiquei com ninguém, e que eu falava que eu me namorava.
Porque eu casei com 21 anos, fiquei casada até os 35. Então eu me moldei dentro daquela relação que não era uma relação legal, né? Então eu não sabia o que eu gostava, o que eu curtia, nem... Não sabia mais, nem socialmente, nem sexualmente, nem nada, nada. Eu achava que eu tinha problema de libido, já tinha tomado hormônio, já tinha não sei o quê. E aí eu disse, cara, depois eu fui entender na terapia que por causa dos abusos que eu sofria dentro do casamento, eu criei uma aversão ali durante um tempo. Então eu não suportava o toque de homem nenhum, assim. Então eu passei um ano sem ter vontade de ter qualquer contato com homens. E eu ia jantar sozinha. Escolher, aquele restaurante é gostoso, vou lá, eu ia jantar sozinha. Eu ia no cinema sozinha. Eu ia viajar sozinha. Eu saía para noite sozinha, para bar sozinha. Saía para dançar sozinha. Eu me curti. Quando as meninas estavam com ele, tipo, eu saía, eu viajava, ia para praia, ia... O que me desse vontade eu fazia sozinha. Tipo, não vou esperar por ninguém mais, não vou... E aí comecei a fazer amizades, né? Comecei a conhecer gente e circular em outros meios e descobrir o que eu gostava, o que eu pensava, até que depois de um ano eu fui começar né, ficar com algumas pessoas e tal, e me descobri nessa outra área da vida, assim. Mas foi muito difícil. Eu levei 3 anos depois do divórcio para conseguir ter um relacionamento, porque eu meio que não conseguia confiar nas pessoas, assim, eu dizia, poxa, a gente teve aquela história toda bonita, aconteceu isso, né, então eu mantinha uma distância emocional. Mas, de qualquer jeito, eu estava muito bem comigo. E esse primeiro ano de divórcio também foi um ano que a gente se deu muito bem. Então, eu levava as meninas na casa dele, entrava, né, na casa dele, falava com ele, deixava... As meninas saíam, vinham para casa, ele entrava lá em casa, deixava... Tinha atrito, obviamente, né? Mas não... Eu falava para todo mundo, gente, a melhor coisa que a gente fez foi separar, porque agora a gente se dá super bem, perto do que era, e as meninas têm pai e mãe, e ele, né, ficava mais em casa quando estava com elas, trabalhava mais nas semanas que eu estava com elas, eu também trabalhava, viajava a trabalho quando elas estavam com ele, tudo funcionava muito bem. Quando foi um ano depois, foi o prazo, então eu falo para as pessoas assim, que eu não sei qual foi o gatilho, porque assim, quando a gente separou, eu pedi pensão para ele, para mim, por um ano, porque justamente eu trabalhava menos, porque ele não queria que eu trabalhasse tanto, queria que eu cuidasse da casa. E a gente tinha acabado de mudar para uma casa grande, que era um aluguel alto para mim, e eu não queria tirar as crianças da casa. Eu disse, então, faz o seguinte, me paga a pensão por um ano, depois disso, se eu não der conta, eu mudo para um lugar menor. Tá bom? Tá bom. O que aconteceu no final desse um ano? Ele parou de pagar essa pensão e eu dei conta de bancar a casa, de ficar na casa. Eu troquei de carro e eu fiz uma cirurgia plástica, porque eu, lá da gravidez das gêmeas que eu fiquei com dor na coluna, o meu abdômen nunca voltou, então eu tinha muita dor. Então eu fiz uma abdominoplastia para costurar o músculo abdominal e, nossa, minha qualidade de vida melhorou bastante. Foi tudo no mesmo mês. E dali as brigas começaram. A essa altura ele já estava com a atual esposa dele, que ele já estava desde que eu não sei se não estava já antes de eu pedir o divórcio, mas desde que eu pedi o divórcio, ela trabalhava lá, era secretária no trabalho dele, e ele já estava com ela, e eles foram morar juntos. Também foi uma coisa que aconteceu nesse mesmo mês. Acho que como ele ia parar de pagar pensão para mim, aí dava lá para eles irem morar juntos. E dali começou uma confusão, que tudo virava briga. Briga tipo, de falar com as crianças, de atormentar. Eu tenho mensagens dela falando, por exemplo, para a nossa filha mais velha que o fato dela se dar muito bem com o pai incomodava ela, que atrapalhava, tipo, ela competia, como se isso atrapalhasse o casamento dela. Ela começou a implicar dele ir lá em casa, receber as meninas, implicar de eu ir
E ele começou a entrar numa de me antagonizar e criar situações horríveis, horríveis. Então, por exemplo, uma vez ia ter a festa de fim de ano da escola das meninas, que no ano anterior a gente tinha sentado junto, mesmo já separado, você ganhava os ingressos, e aí naquele ano ele foi antes de mim na escola, pegou os ingressos e disse que não ia sentar junto de mim, só que as crianças tinham que ficar com os pais, então isso significaria que ou as crianças ficariam com ele, ou ficariam comigo. E aí foi um baque para mim, porque foi a primeira vez que ele, né, botou as crianças no meio do fogo, assim. E eu disse, não, então, aí a escola me viu, porque eu descobri isso lá na escola, né, aí chorei um monte, aí a escola disse, não, então a gente te dá outros ingressos e vocês depois decidem isso aqui. E aí eu falei para ele, não, se você não quer sentar junto, tudo bem, mas então as crianças vão ficar aqui comigo e, né, paciência. E assim foi, então ali começou uma briga por tudo. Escola das crianças que elas estudam hoje, a gente tinha acertado que elas iam estudar ali, de repente ele mudou, não, eu quero que bote em outra escola, aí me botou na justiça para me obrigar a botar na outra escola, não deu certo. E aí, quando veio a pandemia, ele foi deixando, ele tipo, deixou elas comigo direto, e dali para frente ele começou a entrar numa coisa de ou elas ficam com você ou ficam comigo, não dá mais para dividir. E na pandemia eu fiquei sem trabalhar um tempo, passei por uma situação bem difícil, e ele, funcionário público, recebendo, né? Então tinha uns e-mails, a gente aí a essa altura já só falava por e-mail, porque eu bloqueei ele em tudo, porque ele ficava mandando mensagem, infernizando, ou quando ele via que eu estava viajando e as meninas estavam com ele, era uma confusão. E aí eu disse, olha, não, né, as crianças vão ficar comigo, então, porque se tem que ficar com um ou com o outro, eu não tive filho para abandonar. Se você quer dividir até meio a meio, ok. Se você quer dividir 20, 80, ok. Agora, eu não vou deixar minhas filhas com você para serem criados, na verdade, por outra mulher, porque ele, depois que casou com ela, ele já não ficava mais, então ele voltou a trabalhar horário normal e ela é que cuidava. Eu disse, não tem lógica, eu trabalho em casa desde que elas nasceram para cuidar delas, então vai ficar aqui. E daí foi. Aí foi briga por escola, foi briga por visitação, foi briga por dinheiro. E aí hoje a gente tem a situação de que ele responde agora um processo por perseguição, eles respondem, porque eles começaram a ir na minha casa e rondar a casa e tal, que é uma coisa que eu não entendo, até quando eu fui para a delegacia, a escrivã perguntou por que eles vão na tua casa atrás de você, eu disse, é uma boa pergunta para fazer para eles, né, porque eu não entendo. Ele se mudou daqui e foi embora, e hoje as coisas estão mais calmas, porque ele está do outro lado do país, né. Mas ali na pandemia, houveram alguns momentos nos quais eu percebi uma vontade muito grande dele de me destruir. E se preciso fosse, inclusive, usar as meninas para isso. Então, um episódio que foi para mim muito, muito emblemático foi uma vez que era aniversário da mais velha, e era o ano dele passar o aniversário com ela, mas ele não falou nada. E eu fui atender uma cliente e eu pagava motorista para elas virem da escola. E o motorista tinha um aplicativo que me avisava, tipo, né, o motorista já está na escola, pegou elas, levou para casa. E eu ficava sempre monitorando isso, e eu tinha uma funcionária em casa nessa época, porque elas não eram muito pequenas, não podiam ficar sozinhas, que me avisava e tal. E eu vi que não apareceu nada, né, no aplicativo. Aí eu tentei falar com o motorista, não consegui, tentei ligar na empresa, não consegui, liguei para minha funcionária, disse, as meninas chegaram? Ela assim, Renata, não chegaram ainda. E aí eu tentei ligar na escola, a escola já fechada. Então, eu comecei a ligar nos celulares das meninas, e ninguém atendia. Então, eu não conseguia contato com as meninas, eu não conseguia contato com a escola, eu não conseguia contato com o motorista. E eu me desesperei.
E aí eu tentava falar com ele, com o pai, e o celular dele também dava fora de área. Eu não sabia nem o que pensar, assim, sabe? Se elas tinham sido sequestradas, se era ele que tinha sumido com elas, eu não lembro. Na época, aí eu comecei a tremer inteira, a minha cliente, que eu estava na casa dela. Falou, Renato, o que está acontecendo? Eu disse, tá isso, eu tenho que ir atrás das minhas filhas, mas era um ir atrás que eu nem sabia por onde, não sabia como é que eu ia atrás delas, não sabia onde elas estavam, né? Depois disso, a gente instalou aplicativos que localizam elas para mim e tal. E aí, na época eu namorava, eu falei com o meu namorado, ele disse, passa aqui em casa e vamos na delegacia, vamos ter que dar queixa. E aí, enquanto eu ia, tentando ligar, e ninguém atendia. E aí, quando eu estava chegando na casa do meu namorado para pegar ele, para ir na delegacia da queixa do desaparecimento das minhas filhas, porque isso já tinha 1 hora e pouco que ninguém sabia onde elas estavam, ele liga. E aí ele liga e eu disse assim, as crianças, ele assim, estão aqui em casa, eu dispensei o motorista. Então ele escreveu para o motorista, dispensou o motorista, e pegou as meninas e falou para elas que estava tudo bem, que ele tinha combinado comigo. Então elas largaram os celularezinhos e foram brincar, por isso elas não me atendiam. E aí nisso eu parei o carro e eu urrava, eu gritava no telefone, e ele ria. Ele falava assim com ela, provavelmente, ou com alguém que estava perto dele. Ela tá aqui dando chilique no telefone. Pá, pá, pá. Naquele dia, eu disse assim, ele é capaz de tudo. Ele para me ver sofrer, ele é capaz de tudo. E aí as meninas ficaram mal quando elas viram as minhas mensagens e o tanto de ligação. Aí elas ficaram nervosas, começaram a chorar. Não, mamãe, eu dizia, a culpa não é de vocês, mas eu estava transtornada. Eu passei 3 dias tendo que tomar sedativo para dormir depois disso. Então, aí depois disso veio a perseguição, e aí foi aonde eu consegui, com essa lei nova do stalking, enquadrar eles, e está correndo ainda isso, mas consegui dessa forma que eles sossegassem um pouco, sabe? Que me deixassem mais em paz, mais quieta no meu canto. E hoje a gente vive mais tranquilo, embora elas não tenham mais, né, convivência com o pai, assim, de vez em quando ele liga e tal, mas, infelizmente, como é que eu vou dizer, não era o que eu queria que as minhas filhas continuassem tendo convívio com o pai delas, mas eu queria que esse convívio fosse saudável. Hoje a gente tem laudos de 4 psicólogos dizendo que a convivência não é saudável, inclusive recomendando que elas não vão para a casa dele. Então, por conta aí a história delas, né? Não vou entrar aqui, mas por conta do que acontece lá com elas. Eu acho que é o melhor para todas nós, entendeu? Porque hoje a gente vive em paz, né? Eu tenho uma casa que não tem briga, desde que eu separei deles poucas vezes eu briguei com as meninas, porque eu fiquei mais calma, elas ficaram mais calmas. E agora, depois de toda essa confusão pós-divórcio, hoje eu falo que a gente é uma família feliz. Não é como a gente planejou, mas é uma felicidade tão grande que eu falo para as pessoas assim, não tome remédio, porque quando eu estava casada, eu estava tomando, não é que não tome remédio, né? Se você precisar, toma remédio, mas assim, não tome remédio para aguentar uma situação que você não devia estar aguentando. Não acabe com a sua vida para aguentar uma situação que você não devia estar aguentando, porque da hora que eu separei, eu fiz o desmame, eu tomava 5 medicações psiquiátricas diariamente. Desde que eu me divorciei, claro, teve o tempo do desmame ali, mas eu não tomo mais nada. Eu vivo a minha vida feliz. Vez ou outra eu tenho uma crise de ansiedade, um momento difícil que está passando, mas assim, é uma coisa super controlável. Hoje eu vivo com as minhas filhas sem a gente brigar. Hoje eu vivo um relacionamento gostoso, saudável, e toda vez que eu vejo uma mulher assim, tipo, é porque eu tô depressiva, porque eu tô sem libido, e que eu olho e eu digo assim, quantas de nós, né, não estão passando por isso porque estão numa relação que não deviam estar.
E como durante todo o processo judicial, toda a infância das meninas, eu fiquei muito, muito, muito calada, porque eu não queria que isso batesse nelas, então eu falei o mínimo necessário, eu não queria que isso influenciasse os julgamentos, eu não queria... E até para amadurecer, né, porque hoje já fazem 8 anos que eu estou separada, e eu acho que o tempo passa e a gente reflete, a gente amadurece. Hoje em dia é diferente falar disso, assim, porque é como se eu já tivesse visto um desfecho, né? Tipo, como foi bom para mim, como mulher, como profissional, como mãe, sair dessa relação que eu lutei tanto para manter, né? Acho que é isso. Acho que a gente não. Eu acho muito difícil a gente traçar a linha, sabe? Acho que o mais difícil é a gente saber quando sair. Porque todo mundo fala assim, na primeira você sai, primeira violência psicológica você sai. As pessoas não sabem como é difícil identificar isso, sabe? E aí, o que você achou da história da Renata? Comenta aqui para eu saber, compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. E se quiser contar a sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A nossa equipe vai entrar em contato com você. A próxima história é da Sara, que conseguiu denunciar o abuso que ela sofreu do marido, mas esse trauma perseguiu ela por muito tempo. Eu só digo uma coisa, não perca que é uma grande história de superação. Já se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisada quando essa história for ao ar. Eu lembro que dentro de mim, eu falei, Deus, me ajuda e me tira disso daqui. Porque se você não me tirar, eu vou morrer. Eu vou morrer.